Olá, sejam bem-vindos ao FMP Law, um observatório da FMP sobre assuntos relevantes, sobre legislação, sobre projetos que tramitam no Congresso e que impactam na nossa vida. Então nós iremos abordar nesta edição o racismo. Estamos aqui com dois convidados. Quero cumprimentar o doutor Jorge Terra, procurador do Estado, doutor em Direito, presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra da OAB do Rio Grande do Sul. Doutor, bem-vindo, muito obrigado. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, né? E eu sempre gosto de lembrar que eu sou um ex-aluno da Fundação, né, Escola do MP, e muito por isso, em razão disso que hoje eu ocupo o cargo de procurador do Estado. Muito bem, e o nosso professor aqui na FMP, o doutor Plínio Saraiva Melgaré, que é advogado e mestre em Direito. Obrigado, professor. A alegria e o prazer é nosso, Zanuso, e destacar a FMP com essa programação, e eu sei que tu tem um papel muito importante em ter criado esse espaço, né, em ter incentivado esse espaço e trazendo esses temas atuais, importantes, que a sociedade tem que discutir. E a faculdade do Ministério Público é um ambiente muito, muito próprio para isso. E a minha alegria em estar aqui com o Dr. Jorge Terra, que é uma grande personalidade que a gente tem aqui no estado do Rio Grande do Sul, em especial nesses temas da discriminação, em especial da discriminação racial. Bom, entre 2023 e 2024 nós tivemos vários casos, né? E aí eu vou lançar a primeira pergunta para o Dr. Jorge Terra. Existe uma percepção maior a respeito do racismo, doutor? Sim, eu penso que as pessoas estão mais informadas, né? E na medida em que há repercussão e há resultado, outras pessoas se estimulam a denunciar, a levar adiante essas questões, né? Tem até um livro que se chama Cidadãos Servos, né? Que é de Juan Ramón Capella, que ele fala justamente isso, que as pessoas têm direitos, mas como elas têm uma descrença tão grande nas instituições, elas acabam não levando adiante e não exercendo realmente os seus direitos como cidadão. Ainda não estamos no ponto ideal, mas a gente percebe que as pessoas no Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre, e especialmente depois da criação da Delegacia contra a Intolerância, né, o trabalho da falecida doutora Andréa Matos, né, agora a doutora Tatiana, mas principalmente lá no início com a doutora Andréa Matos, né, as pessoas estão vendo que elas podem e devem levar adiante essas questões. E é interessante isso, Zanuso e Jorge, que essa percepção maior se dá em várias áreas, onde sempre o racismo esteve presente. Porque a gente tem que perceber isso. O Brasil é um país racista. Ele se formou a partir do racismo. E o racismo faz parte da nossa estrutura social. Né? Tem o livro do Silvio Almeida, atual ministro do governo Lula, que é isso, o racismo estrutural. Eu sei que academicamente se discute se o racismo é estrutural ou não, mas aqui eu acho que o nosso objetivo não é entrar nesses pormenores acadêmicos. Né? Tem o professor Muniz Sodré, né, que diz que o racismo não é estrutural, ele é institucional. Mas acho que o objetivo aqui não é esse. O fato qual é? O racismo está incrustado na sociedade brasileira. E agora, claro, a gente percebe mais isso. O que sempre aconteceu, agora a gente percebe melhor. Isso se dá, por exemplo, nas abordagens policiais. Isso se dá numa outra forma de racismo que a gente conviveu sempre muito bem com esse outro tipo de racismo, que é o racismo recreativo, né, Jorge? Que tem também um livro de um professor, advogado, professor Edilson Moreira, que é exatamente sobre isso, o racismo recreativo, o racismo no humor, e a gente conviveu muito tempo com esse racismo, sem perceber que era racismo, né? Talvez sem perceber que isso era também racismo, quer dizer, aquela piada, a brincadeira, os personagens negros, de pessoas negras, de atores negros e negras, eram sempre personagens que faziam um papel de ridículo, falavam errado, né? E isso tudo, evidentemente, que reforça um estereótipo que está presente na nossa vida. Mas que bom que hoje a gente percebe isso, né, Jorge? O racismo recreativo, né? É um outro elemento do racismo. Né? Não, sem dúvida. Esse final de semana eu vi o filme sobre a vida do Mussum, né? E ali e eles não fizeram questão de esconder nada,
né? E tem umas partes que eram filmar, como se o Mussum estivesse filmando, né? E a gente vê os diálogos, né? Então, o Didi era o Paraíba, o outro era o Mussum, tinha várias piadas de cunho racial, e a gente achava muito engraçado e achava natural, né? Só que não tínhamos a percepção de que isso reforçava estereótipos e que os reflexos não se davam ali, não se restringiam ali àquela questão artística, digamos assim, e nem da roda de amigos, mas também fortaleciam imagens que depois as pessoas se deparavam com momentos em que procuravam emprego, né? Em que elas eram abordadas pela polícia por conta daqueles estigmas que a gente foi sempre criando e mantendo. Isso. Né? Aí a ideia do negro como preguiçoso, vagabundo, bêbado. Exato. Né? Que como que se algum problema de ordem moral estivesse associado à cor da pele. Né? E isso o direito, de uma certa forma, contribuiu um pouco para isso. Se a gente olhar lá para trás na história, né, Jorge, quando o direito puniu como crime a vadiagem. Claro que eu estou dando um passo bem para trás lá da história. Né? E a capoeira. A vadiagem e a capoeira. Né? Uhum. E aí o direito contribuindo para isso. Por quê? Porque o direito criminalizava a vadiagem. Isso lá nos anos 1800, né, Jorge? Final dos anos 1800. O direito criminalizava a vadiagem. E quem eram os vadios objetos dessa conduta criminosa? Os negros ex-escravizados, não é isso, Jorge? Sim. Que não tinham trabalho e ficavam, entre aspas, vadiando pelas ruas. Porque eles não tinham para onde ir. Sim, eles foram atirados, né? Não tinham para onde ir, tinha que procurar emprego, tinha que viver. Sim. E ficavam, entre aspas, vadiando na rua. Aí vem o direito, a lei, né? Não vou falar no direito. Vem a lei e diz, ó, vadiagem é crime. Quem é objeto desse crime? Quem é que vai ser punido e responsabilizado por esse crime? O negro. Uma conotação higienista, né, doutor? Isso, parte da senzala para a cadeia. Sim, a gente fala muito pouco no direito, referente à questão da eugenia, né? A gente fala muito pouco sobre isso. Fala de algumas personalidades e tal, mas não fala, por exemplo, que estava na nossa Constituição de 1930, a de 37, né? E é um período não tão distante, né? E não é um período tão curto, porque vai de 30 até a Constituição de 46, ou seja, são 16 anos, e nesse período havia vários movimentos, né, que reuniam intelectuais, reuniam na educação, que se falava muito nisso, na medicina, né, e também no direito. Então, muita gente sofreu, muita gente, não só pessoas negras, mas também judeus e pessoas asiáticas, tiveram muita dificuldade em vir para cá. Tem um livro que fala sobre a imigração japonesa, e que foi em vários momentos, mas nesse período tiveram muita dificuldade de vir para cá, até porque tinha uma disposição constitucional que vedava, né? Tinha um limite que era até 2%, aí falando em nacionalidade, né? Poderia vir para cá até 2% da população que já havia aqui daquela nacionalidade, né? E quem é que tinha de nacionalidade já um grande número em 1930? Eram os italianos, eram os alemães. Eram os portugueses, né? Então essa era uma maneira transversa de tu fazer tu promover um branqueamento da população brasileira. A população negra, ela sofre algo que a psicologia explica bem, o direito ainda não conseguiu explicar bem, né? Que se chama coerência emocional exagerada, ou efeito halo, né? Quando eu gosto de alguma pessoa, eu gosto de tudo que tem a ver com uma pessoa. Quando não gosto, né? Quando não gosto daquela pessoa, eu não gosto de nada que tenha a ver com aquela pessoa. Então, o que é associado à pessoa negra, né, que é a religião, por exemplo. Então, às vezes, até as ofensas que são proferidas a pessoas que praticam religiões de matriz africana e que são brancos,
né, se referem à cor de pele negra, né? Então, é a religião, é o comportamento, é a cultura, o modo de viver, né? Então, isso é uma coisa que eu parabenizo já a FMP por estar trazendo bem para o centro do direito essa questão, porque é importante que a gente fale sobre, renove a nossa impressão sobre alguns princípios sobre os quais a gente fala tanto no direito, né? Fala tanto em igualdade, fala tanto em liberdade, né? Mas qual liberdade a gente está falando? Para quem é essa liberdade, né? E de que maneira o direito pode contribuir para que a vida das pessoas e do país seja melhor. É isso que tu trazes aqui, Jorge, é algo que está muito presente hoje, né? O Jorge relembrou aqui o tempo do Estado Novo, o período de fascismo no Brasil, e que implementava uma política eugenista. Não é isso, Jorge? O interessante é a gente dar esse salto lá do tempo do Estado Novo para os dias que a gente vive hoje. E esse discurso, não expresso de uma eugenia, mas esse discurso que reafirma uma ideologia racista, ele ressurge no nosso país. Ele ressurge no nosso país. E ressurge com uma certa força, né? E aí isso também faz com que esses eventos do cotidiano, que tem toda uma cor de racista, apareçam no cotidiano, porque as pessoas se sentem muitas vezes legitimadas para praticar o racismo diante de uma ideologia que está aí, ou que esteve aí no poder, e que reforçava esses estereótipos e toda essa ideia da discriminação. Por isso que começam a aparecer casos assim em condomínio, né, de um vizinho ofendendo o outro e não deixando entrar no prédio, enfim. Por quê? Porque há um reforço de uma ideologia fascista que está baseado numa ideia de um nacionalismo e também numa ideia de uma supremacia racial, né? E isso está presente. E aí vem o tema da liberdade que o Jorge referiu, né? É muito usual hoje nesse espectro ideológico se querer substituir a liberdade pela democracia. Então não se fala no regime democrático, mas se chama o valor da liberdade. Eu quero ter liberdade. E aí liberdade inclusive para ofender, né? E eu vou fazer aqui um linkzinho que a gente referiu há pouco ao racismo recreativo, aquela história de que agora eu não posso dizer mais nada, agora eu não posso mais nem fazer uma piada, é tudo mimimi. E eu tenho a minha liberdade de expressão, como se liberdade de expressão abrigasse a liberdade de ofender, a liberdade de cometer crimes. Porque, vamos lá, o racismo é crime. E ele pode se perpetrar também por meio da piada, por meio do humor. E a sensibilidade mudou das pessoas. Não se aceita mais isso. O que lá nos anos 90, 80 era engraçado, hoje deixa de ser. Assim como vários outros aspectos da vida cultural mudam, né? E agora isso hoje tem um reforço dessa ideologia, né? Que aqui no Brasil, o fascismo aconteceu lá no Estado Novo e agora surge esse neofascismo, digamos assim, que também está baseado nessa discriminação racial e na afirmação de uma raça superior, né? Aí o que o direito pode fazer quanto a isso? Essa é a preocupação. É um desafio, né? A gente fala no lado passado do racismo segregacionista, mas que hoje fica feio, né? Fica feio dizer, eu não aceito ele por ser negro, né? Alguns ainda têm coragem de dizer isso, né? Então, eu começo a praticar e a propagar um racismo assimilacionista. Eu já muitas vezes, não refiro nem raça. Eu falo em comportamento, né? Falo em cultura. Nós tivemos aqui, quando do episódio da revelação, né, de vários casos de trabalho análogo a escravo na Serra, né, a fala de um vereador, né, de Caxias, né, que ele diz, não contratem essas pessoas porque eles só sabem tocar tambor, ficam na beira da praia, né? Contratem os argentinos, que são ricos. E interessante que o conselho dele foi aceito, porque acho que há umas 2 semanas descobriram 4 pessoas argentinos, inclusive um adolescente sofrendo, estando sob condições análogas à escravidão. Então,
essa questão do racismo assimilacionista, e que se mistura com falar mais da cultura, né, uma hierarquia cultural, esse ainda é um desafio para a gente, porque ele tem mais chance de permanecer. Porque, não, mas eu não estou falando de raça, não estou falando porque tu é negro, eu estou falando porque tu está te comportando assim. Né? É a ideia de que se aquelas pessoas, se no racismo segregacionista eu entendia que aquelas pessoas naturalmente não tinham condições de evoluir, de se desenvolver por conta da raça delas, né? Agora, no assimilacionista, eu até acredito que elas possam se desenvolver, mas desde que elas se comportem da maneira que eu considero correta, que elas profiram da minha cartilha, que elas tenham os valores que eu tenho e não os valores que elas têm, né? E esse é um desafio também, né? Porque a gente pensa, onde é que a gente vai discutir isso? Né? Em que espaço, em que idade? Vamos discutir quando as pessoas tiverem 30, 35, 40, dentro de uma instituição da segurança pública, por exemplo, ou dentro do sistema de justiça, quando elas têm 35, 40, aí que elas vão discutir sobre isso. Ou elas deveriam discutir no primeiro espaço público que elas frequentam, que é a escola, né? A escola, a educação está em dívida com a sociedade, porque tem disposições, aliás, tem disposição na Constituição já, era só com relação à história, mas está na Constituição dizendo que a história deveria ser ensinada com base no protagonismo dos povos formadores, né? E isso não acontece. Depois, então, se inseriu na Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, na sua versão originária, em 96, dizendo que deveria ensinar a história, que eles dizem europeia, é a expressão que tem lá, dos indígenas e dos negros, dos africanos, eu acredito que eles digam, né? Não adiantou. Então, em 2003, se criou um novo artigo na Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, né? Referindo que deve ser ensinada a história e cultura africana, afro-brasileira e afro-brasileira. Também não adiantou, porque, né? Na prática não se implementa. Isso. Né? E aí, então, em 2008, se incluiu também a história e cultura, as histórias a história e a cultura indígenas, né? Só que nessa versão, vamos esquecer o passado e vamos nos manter na primeira disposição para que se ensine a história e cultura africana e afro-brasileira. Ela já completou 21 anos. Aquela criança que estava na então primeira série, hoje nós chamamos de primeiro ano, ela pode já ter acabado o doutorado, né? E a disposição que incluiu a história e a cultura indígena, ela pode já ter concluído o mestrado. Né? E está no vazio. Né? E a gente vê que a Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul não cumpre, as secretarias municipais de educação não cumprem, né? Por quê? Porque hoje quem ocupa esses cargos são pessoas que também não tiveram. Então elas não alcançam o valor, elas não sabem o valor que tem da pessoa, das crianças aprenderem sobre história, não só para os indígenas, não só para os negros, né? Mas também para os não indígenas e para os não negros. Vai acontecer, eu costumo brincar, o que não é de se brincar, mas eu acabo brincando, que a gente vai ter um novo momento do pré-inglês ver. Assim como a gente teve aquelas leis falsamente abolicionistas, que eram pré-inglês ver, a gente vai acabar tendo nesse ponto. Porque na Inglaterra tem um movimento para que se ensine a Black History nas escolas, né? Que eles dizem que ela é washed, é como se fosse lavada, não chega a ser mal contada, mas é modificada, né? Li, na verdade, alguns planos do país de Gales, né? Então, vários países já estão entendendo que
que tem que começar com as crianças, porque se não começar com as crianças, a gente vai só punir. Né? E isso é um tema interessante, porque, claro, o direito, nesse tema do racismo, a gente consegue perceber isso. Claro que o direito tem um papel de punir quem comete crimes, óbvio, responsabilizar, né, quem comete ilícitos, seja na esfera penal ou na esfera civil. Agora, na questão do racismo, me parece que o papel do direito vai ser muito precário se ele ficar simplesmente atuando nessa esfera da repressão. Porque quando tu estabelece que o racismo é crime, que a injúria racial é crime, é inafiançável, tudo certo, que bom que é assim. Mas esse tipo de legislação, ela vai punir e responsabilizar individualmente um sujeito que, porventura, praticou esse ato tido como criminoso. E o problema para superar o racismo não passa por essas intervenções individuais em cima de um criminoso, de um racista. Claro que esse cara tem que ser responsabilizado, é evidente que sim, mas o problema do racismo não vai ser resolvido com essa individualização do racismo, porque tem que se perceber que o racismo como um efeito, como algo coletivo que está na nossa sociedade. E aí a importância das políticas públicas, e a importância do direito para estruturar também essas políticas públicas, né? Quer dizer, tentando me tornar mais claro aqui, não adianta pegar um sujeito que cometeu racismo e punir esse sujeito. Não adianta para fins de querer superar o racismo. Claro que isso tem que ser feito, isso também tem um efeito, evidente que sim, isso tem que acontecer. Mas o problema do racismo é maior. O problema do racismo não é um comportamento individual de A, B ou C. Esses sujeitos, eles vão cair na rede da repressão ou vão manter suas vidas aí e tudo certo, ou tudo errado. Mas o problema é superar estruturalmente o racismo. Né? Essa ideia de que há uma raça superior à outra, ou que há comportamentos ou uma cultura superior à outra que justifique alguma discriminação. E, na verdade, o que está por trás de tudo isso é a ideia da igualdade. Né, Jorge? Não é só uma questão assim, que hoje também se discute isso de identitarismo, não é só uma questão identitária, me parece. O que está por trás de tudo é a gente buscar a promoção da igualdade, superando todos os tipos de discriminação. Claro, hoje a gente está falando aqui mais da discriminação racial, né? Mas nesse campo tem várias outras discriminações que acontecem. E o direito tem um papel de superar essas discriminações. A repressão, a censura a comportamentos individuais tem que acontecer, não há dúvida disso. O exemplo tem que ser dado. Tem que acontecer. Mas o problema não está só aí. O problema maior se dá quando o racismo entra, faz parte da estrutura das instituições e se perpetua aí, e às vezes a gente nem percebe. E aí vem a ideia da normalização da situação, né? Bom, e a gente pode pensar, o Jorge é procurador de Estado, uma carreira jurídica, né, relevante, de elite, digamos assim, né, Jorge, de destaque. A gente pode perguntar aqui para o Jorge, quantos procuradores negros tem aqui no estado do Rio Grande do Sul? Nós temos pessoas que se identificam, que se reconhecem como negros, são 7. Imagina, num quadro de em torno de 400, centenas 450. Quer dizer, isso é fruto do quê? Isso é resultado do quê? Né? Nas salas de aula, quantos estudantes negros nós temos? Vamos lá. Quantos professores negras nós temos nas universidades? O Jorge tocou aqui o problema lá do ensino fundamental, que eu acho que é por onde começa tudo, né? Mas a gente aumenta esse universo, chega no ensino superior também. Sim. E nos currículos das faculdades das faculdades de Direito. Em qual cadeira a gente discute esse tema? Eu nunca discuti na graduação, nem no mestrado também. No doutorado também não me recordo. A minha pesquisa tinha um recorte, né? Mas eu digo, em outras tem uma parte ali que a gente assiste algumas disciplinas, né? Tem seminários e tal, e eu também não tive a oportunidade de discutir assim. O ponto que tu referiste lá atrás com relação à discussão lá se é direito, se é racismo institucional, se é racismo estrutural, né? Me fez lembrar da primeira vez que se usou o termo racismo institucional. Não era
justamente não era bem com um conceito que a gente usa hoje, né? Foi um livro escrito por 2 ex-Panteras Negras, né? Eles usavam o racismo institucional não como racismo dentro das instituições, né? Eles usavam o racismo institucional no sentido de uma subordinação, tanto que eles faziam comparação entre a metrópole e a colônia. Então, como se fosse, imagina uma metrópole, ou seja, um grupo numa posição hierarquicamente superior, constantemente sobre o outro grupo. E é isso que nós vemos ainda, né? E tem também um artigo que ele tem, acho que ele tem 9 páginas, mas é considerado um dos artigos que melhor fala sobre aquela decisão que terminou com a segregação nas escolas dos Estados Unidos. Ele só tem 9 páginas, né? E ele diz que se estava vivendo naquele momento, e por isso a importância daquela decisão, um sistema de castas, ou seja, que é um grupo constantemente no poder e o outro constantemente em posição de subordinação, né? E a punição não vai levar à mudança, como tu bem colocaste, a punição não vai levar a essa mudança, né? Nós precisamos, a gente fala muito em antirracismo, mas a gente não tá pensando bem como fazer, né? A gente não está pensando em planejar, né, em ter ações de curto, de médio e de longo prazo, porque a gente precisa de uma mudança na sociedade, uma mudança nas instituições, uma mudança também no ensino jurídico, né? Na verdade, a gente precisa de um sistema anticasta, para que a gente realmente esteja enfrentando o racismo. Mas, enquanto a gente ficar só pensando na questão da punição, né, e com isso, concordando contigo, não estou dizendo que punição não é importante, pelo contrário, né? Mas não é o suficiente, né? A gente tem que fazer um trabalho de base. Já tem pesquisas mostrando que como a discriminação tem um efeito terrível sobre as crianças, né? Elas têm demonstrações de dificuldade de aprendizagem, de hostilidade, de doenças crônicas, e não só quando elas sofrem, mas também quando elas veem seus pais e responsáveis sofrerem, né? E eu gosto muito de lembrar de um artigo da nossa Constituição, que é o 227, né? Que é o único que tem um direito absoluto, né? Que é o absoluto de crianças. Prioridade absoluta. Prioridade absoluta para as crianças. Né? Crianças, de adolescentes e jovens, né? E de não ficarem expostos à discriminação, à violência. E nós, como sociedade, estamos falhando redondamente, né? Quando a gente não pensa assim. E por isso um pouco de decepção que tem também com relação à política de igualdade racial que nós estamos implementando, né? Por conta da visibilidade que o esporte dá, né? Se elegeu fazer um pacto do enfrentamento da discriminação no futebol, né? Só que, primeiro, é só uma parcela um espaço onde a discriminação acontece. Acontece na escola, acontece no mercado de trabalho, acontece na saúde, acontece na habitação, em vários lugares. Então, o futebol é uma parcela. Uma bolha, né? É uma bolha, né? E segundo, que tipo de trabalho? Vou fazer um trabalho com os atletas de base, vou fazer um trabalho com os gestores, com os treinadores, né? Mas quem é que mais discrimina no futebol? São os torcedores. Os torcedores passam a semana toda sem ter nenhum trabalho e se reúnem com outras 39... Um torcedor se reúne com mais 39 mil pessoas que não tiveram nenhum trabalho. Então não adianta o atleta estar preparado para isso, o treinador estar preparado, o árbitro, né? E eu sou colorado e vejo que o Inter faz algumas campanhas, mas quando é que aparece o vídeo lá no telão? Na hora que as pessoas estão indo para o banheiro ou para o bar comprar. E não conseguem, e não tem som. Então, que tipo de trabalho é esse? É para inglês ver, exatamente. É para inglês ver, para dizer que está sendo feito algo que, na verdade, em termos de efetividade, é raso, né? Exato. É raso. Isso que o Jorge refere é interessante, né?
Porque, de fato, o que a gente percebe... Bom, nem sempre o ser humano foi separado e dividido em raças. Isso foi um dado momento da cultura europeia, que primeiro se separavam os animais e as plantas em espécies e raças, né? E isso depois se transpôs para o ser humano. Isso foi lá pelo período do Iluminismo. Aí as pessoas começaram a ser catalogadas pelas suas raças, né? Como se houvesse raças dentro da espécie humana. A gente sabe que não tem, somos todos humanos. Mas aí se estabeleceu o critério, aí tem a raça, os negros, os brancos, enfim. E o padrão ideal, óbvio, era o padrão do branco, do europeu, que fez essa catalogação, que fez essa classificação e exportou no modelo colonialista. E aí nós, país colonizado, absorvemos esse modelo, e aí a gente aprofunda um pouco o tema, e a gente vai perceber o quê? Que essa história das raças, e a própria história do racismo, portanto, é, na verdade, a história da constituição de uma política de uma sociedade e de um modo de vida. Aí vem o tema das castas, que o Jorge referiu, que na base disso também tem um sistema político, jurídico e econômico que fomenta e que se sustenta, mais do que fomenta, se sustenta com base nessa discriminação, né? E hoje, se a gente for também trazer isso para os dias atuais, a gente vê o discurso da meritocracia, né? Que na verdade está respaldando que, ora, as pessoas ocupam os cargos que têm razão do mérito, mas não se vê de onde a pessoa partiu. Não se vê de onde a pessoa partiu. E daí a importância das políticas públicas. E os desafios que enfrentou, né? De onde partiu e os desafios os obstáculos que teve que superar. E quem consegue superar? Aí vem, mas o Jorge superou. Ótimo. Aí se pega o caso do Jorge para dizer, ó, se o Jorge superou, todo mundo pode. Não. Isso é sofismo ou falácia? Que é isso, e daqui a pouco até o Jorge já deve ter ouvido isso, né? Daqui a pouco já tenha vivenciado isso, né? Mas não é assim, né? Não é porque o Jorge obteve esse êxito profissional, viu, todos os negros então podem, quem não consegue é porque não tem mérito. Evidente que o Jorge tem mérito, é óbvio, mas a questão é, não se pode escalonar uma sociedade e o status que as pessoas alcançam com base nessa ideia desse mérito, e pegar uma pessoa como referência do todo. A gente sabe que o todo não é assim. Né? Tem o fenômeno aquele que se fala, né, Jorge, do único negro, né? Aqui não tem racismo, nós temos um negro. É o único negro. Sim, eu acabo com a Mata Atlântica, mas se alguém vier na minha casa, não, mas eu tenho esse vaso aqui, ó. Exato, tem uma samambaia. A gente se depara muito com isso, assim, quando muitas vezes as instituições estão mais preocupadas em se defender, né? E mostrar, não, a gente aqui não é racista. Tanto é que tem o fulano. Isso, né? Isso. Né? Às vezes é a primeira vez que o fulano está sentado à mesa ali, porque tem uma pessoa de fora, né? E ele está ali para legitimar, ele acaba, querendo ou não, legitimando a estrutura racista que tem, discriminatória que tem. Né? Exato. Acaba legitimando. Isso é muito usual. Isso acontece com as mulheres também. Né? Não sei se vocês se recordam quando deu aquele episódio com o cantor, o Seu Jorge, no União, né? E que vazou a conversa do presidente do clube. Lembra que ele vazou um áudio dele conversando com colegas e amigos dele, enfim, que ele diz, nós não somos racistas, nós até contratamos um negro para cantar. Sim, para trabalhar pode. Aliás, tem um disco do Milton Nascimento, Missa dos Quilombos, né? E tem uma parte que ele diz, os pés tolerados na roda de samba. Né? Ou seja, o fato é que se eu estou num espaço, estou sendo tratado com igualdade, me considerando como uma pessoa tratada com igualdade é uma coisa. Mas se eu estou lá para trabalhar, né? Aliás, tem uma coisa bem interessante, assim, muitas vezes essas relações aí são importantes, são momentos importantes para as pessoas brancas se mostrarem como pessoas boas, né? Olha aqui, ó, sobrou essa comida aqui, tá limpinha, não tá estragada, tu não quer levar, tua filha tá precisando de um remédio, tua filha tá... Bom, mas essas relações ainda a pessoa consegue desenvolver. Mas quando ela tem que estar numa situação de igualdade com uma pessoa negra, aí que advém a dificuldade, né? Porque aí vou dizer que vem contra, né? Tudo aquilo que ela aprendeu, tudo aquilo que ela vivenciou,
tudo aquilo que é reforçado diariamente para ela com relação aos estereótipos, né? Isso não é só ligado à questão racial, mas na verdade a gente poderia dizer que é o que sofrem todos aqueles grupos que são vulneráveis. Primeiro vem uma desvalorização. Aí, na medida em que eu desvalorizo aquelas pessoas, eu as trato diferentemente. Ou seja, eu as discrimino. Na medida que eu as discrimino, gera essa desigualdade. E na medida que há desigualdade, eu começo a fazer associações à pobreza, à criminalidade, à marginalidade. E aí eu volto à desvalorização. É uma discussão que a gente tem, digo, como sociedade, está tendo agora, né? Nós somos especialistas em futebol, nós somos especialistas em política, agora somos especialistas em geopolítica. Então, essa questão que não é nova, com relação a Israel e faixa de Gaza, né? Tem várias pessoas que lançam suas teses, né? Mas tem uma questão racial ali inserida, né? E só que as pessoas partem não daquela situação vivenciada por aqueles dois povos, né? Elas partem da nossa situação, né? E tentam forçar um entendimento, o entendimento que elas têm com relação a essa questão. Então, por isso que a gente vai ver uma discussão que está mais acalorada, né, ou que voltou a ser acalorada com relação ao antissemitismo ou islamofobia, né, mas talvez sem muito conhecer aquela realidade que essas pessoas vivem, mas tentando ter uma opinião, né? Eu confesso que eu tenho me abstido, seria essa palavra, né? De me pronunciar com relação a isso, mas sinto que é algo que me incomoda, porque as imagens que vejo hoje são imagens que eu me lembro de ver no Jornal Nacional desde que eu tinha 8 anos, 7 anos, né? E ainda não se tem uma solução. E nem perto de uma solução. Nem perto, e a gente, agora, com mais idade, eu vejo que não é só uma questão de relacionamento entre grupos, né? É uma questão de interesses de grupos que nem moram lá, né? Tem interesses da Inglaterra, tem interesses dos Estados Unidos, né, de outros países europeus, né, de outros países árabes, né? E eu, esses dias, faz pouco tempo, eu li seria uma carta, antes da Segunda Guerra Mundial, é uma carta de um barão, que eu não vou lembrar o nome agora, né, que o governo inglês está agradecendo a ele, né, pelo trabalho, e ele era judeu. Rothschild, né? É uma família riquíssima e hoje é dona de empresas grandes também, agora não vou recordar, até bancos também, acho que é aquele banco RBS. Bueno, e aí a gente vê que, na verdade, não se tinha uma preocupação com os judeus e muito menos com os árabes ou com os palestinos, né? A preocupação era a posição estratégica de Israel, né, naquele espaço, o quanto serviria para países da Europa e dos Estados Unidos ter um grupo ali ligado a eles, né? Houve massacres para que eles pudessem ir para aquela região. Então, é uma série de coisas que a gente vê, voltando ao Brasil, né? A gente vê que não é só uma questão não é só uma questão racial. Tem muita coisa envolvida nisso, né? Tem questão política, tem questão social, econômica, né? É um desafio, né? Mas o que a gente não vê é alguém ou um grupo interessado legitimamente em assumir, em discutir francamente
abertamente, assumir responsabilidades, assumir erros do passado, né? E tentar resolver. Eu há pouco referi o caso do União e do cantor Seu Jorge, e falo com absoluta tranquilidade e segurança, porque a conclusão do inquérito policial é que houve racismo. Não se identificou o autor. Aliás, isso é muito comum, né? Nas acusações de racismo não se identifica o autor. Então, ali no caso do União, foi caracterizado que houve racismo em relação ao Seu Jorge, só não se identificou quem fazia os gritos de macaco e gritos ofensivos a ele. Um pouquinho diferente da situação eu acho que a gente não pode deixar de falar nisso, né, Zanuzzi e Jorge, do problema que deu da abordagem policial naquele caso do motoboy e o senhor aquele no bairro Rio Branco, em que a sindicância feita pela Brigada Militar no primeiro momento já definiu que não houve racismo ali. Né? Mas é difícil a gente, olhando e vendo a situação e com as informações que a gente tem, ao menos não perceber que houve um tratamento diferenciado. Né? Houve um tratamento diferenciado ali. Que é o racismo. Pronto. Né? É que às vezes a gente não percebe, ou não se quer perceber que o fato de eu tratar diferente as pessoas, ainda mais diante de uma abordagem policial, de uma autoridade policial que está chegando ali, de alguém que representa o Estado e estabelece esse tratamento diferenciado, me parece que está ali o racismo. Que não é a questão de acusar o policial é racista. Não, é aquela ideia que nós vimos da institucionalização do racismo, dos estereótipos, né, onde o sujeito bate o olho, vê uma pessoa com uma cor de pele e um outro que estava exaltado porque vítima de uma agressão, a polícia vai em cima de quem? Eu acho que ele não pensa, vai direto. Né? E nesse sentido, saiu uma pesquisa feita pela ONU, aqui em policiais da região metropolitana, em que se constatou isso, que um dos principais, ou o principal elemento que gera uma abordagem policial é o fato de ser negro, jovem e tatuado. Olha o estereótipo aí. Então, se encontrar um negro, jovem e tatuado, a chance dele sofrer uma abordagem é muito maior do que uma pessoa que não tem essas características. Isso está introjetado no nosso cotidiano e muitas vezes no cotidiano do exercício da função pública. Eu acrescentaria ao tatuado estar de boné. De boné. Né? E isso essa pesquisa aí do UNODC é tão horrível, posso dizer, porque fatores outros foram superados por esses, né? Como estar de tornozeleira eletrônica, estar parecendo que está vendendo droga, e estar parecendo que está comprando droga, né? Porque se a pessoa está comprando, tem outro vendendo, né? Então, essas três aqui foram superadas pelas três que tu... Pelas três características de ser negro, jovem e tatuado. Quer dizer, isso é uma pesquisa, isso é um dado científico, né? Não é opinativo, não é... Isso é um dado científico, uma pesquisa. E a nossa intenção aqui nem é apontar o dedo, não, é analisar, né, justamente na condição de observatório, FMPLO, de colocar lupa sobre esses temas. Então, até porque esse é um problema, não é um problema nosso aqui do Rio Grande do Sul. Ele está aqui presente, mas como está em todo o Brasil. Em todas as abordagens policiais tem esse viés, né? E não é só também nas abordagens policiais, enfim. Eu tenho aqui dados do último censo realizado na questão relativa ao esgoto, né? E aí o censo mostrou o racismo, quer dizer, o racismo no esgoto, Jorge. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que não têm acesso ao esgoto são negros, negras, enfim. Aqui, de novo, está o racismo também na nossa estrutura, né? Ou seja, grande parte da população que não tem acesso a saneamento básico, a esgoto, é formada por pessoas negras. Né? De novo aqui, um elemento que evidencia esse nosso racismo e essa, quem sabe, quase uma divisão entre castas na nossa sociedade. Uma coisa que eu aprendi, não faz muito, né, é que as desigualdades, elas se acumulam e vão se transmitindo de um domínio para o outro. Portanto, se eu tenho uma desigualdade na educação e essa desigualdade compromete a minha formação, quando eu for para o mundo do trabalho, eu vou ser ou desempregado, ou uma economia informal, ou economia formal com uma baixa remuneração. Quando eu for para a habitação, o outro domínio, eu vou para uma zona periférica, sem saneamento básico, distante,
sem equipamentos públicos, sem um bom sistema de transporte, né? E o que é pior, além de elas transferir de um domínio para outro, elas se transformam de uma geração para outra, né? Porque meus filhos já vão nascer numa zona periférica, num ambiente onde as pessoas têm baixa escolaridade, que não tem dinheiro, que tem a saúde comprometida pelo local onde moram, e né? que vão sofrer com as abordagens policiais. Né? Então há uma necessidade de um trabalho de planejamento, né? E eu já agradeço e elogio porque daqui dessa instituição vão sair, e já tem saído, né? Pessoas que vão ocupar espaços importantes, né? E é importante que elas não saiam, se saíram da rede da educação básica, mas que não saiam da universidade sem discutir determinados temas do nosso dia a dia. Né? E Jorge, aqui na FMP na biblioteca, tem uma prateleira com livros que discutem a temática do racismo. Eu não sei em quantas instituições isso, numa biblioteca jurídica, né? Eu não sei em quantas instituições de ensino jurídico tem isso. Aqui nós temos uma biblioteca voltada para essa discussão do racismo. Então, quem quiser ler o livro do Silvio Almeida, por exemplo, encontra aqui na FMP livros com essa temática. Né? Isso eu gostaria de elogiar muito a FMP por essa atitude, né? De ter aqui na sua biblioteca uma prateleira voltada a essa temática que não pode passar alheia a quem estuda direito no nosso país. Para a gente encaminhar o encerramento, eu vou fazer uma pergunta, a mesma para os senhores, e de forma objetiva, por favor, digam como se responde essa questão. De que maneira nós podemos, daqui para frente, mitigar o racismo? Maneiras práticas, medidas práticas, Torterra. Ensinar a história e cultura africana, afro-brasileira e indígena para todos os estudantes, os negros, não negros, indígenas e não indígenas, brancos. Né? 2, ter políticas para o mercado de trabalho. Né? O mercado de trabalho, e nós aqui no Rio Grande do Sul temos dados bem alarmantes e sabidos de níveis de empregabilidade, mesmo naquelas faixas com maior escolarização, há uma diferença de empregabilidade e diferença salarial. Então, ter uma política efetiva, e nenhum dos governos de 93, que nós começamos a ter esses dados, até 2018, nenhum governo, inclusive o atual, nenhum tem uma política para o mercado de trabalho. Né? E isso eu estou me referindo à iniciativa privada também. A gente pensa que só cotas podem dar conta, não, porque o serviço público tem um número limitado. Sim, não consegue absorver tudo. Não consegue absorver todo mundo. Então, eu penso que esses seriam os 2 caminhos iniciais para a gente. Pensar na educação, pensar no mundo do trabalho. E, uma vez, um chefe de Estado-Maior da Brigada disse, nossos integrantes não vêm de Marte. Sim, nossos integrantes não vêm de Marte. Portanto, eles estão sujeitos aos preconceitos que todos nós temos. Mas uma coisa é estar com preconceito e ser uma autoridade, estar armado. Né? Então, um outro caminho também é melhorar a nossa formação inicial e a nossa formação continuada no sistema de segurança. Professor Plínio. Eu vou concordar com o Jorge. Claro, eu vou puxar então a brasa aqui mais para o meu assado, né, onde eu atuo maiormente, é trazer esses temas para as universidades, em especial para os cursos de direito. Eu acho que isso seria um avanço que nós teríamos, se não a curto prazo, talvez a médio ou a longo prazo, mas também a gente não pode esperar, infelizmente, que o racismo seja superado a curto prazo. Acho que essa esperança a gente não tem, né? Então, acho que a ideia é essa, trabalharmos toda essa ideologia que está por trás do racismo, porque é isso que a gente tem que perceber. O racismo não é uma questão tão somente individual, é uma questão de ordem política, econômica e social, e nós temos que aprender sobre isso, né? Para, a partir daí, numa nova formação, quem sabe, a gente minimizar os efeitos desse racismo e minimizar, sobretudo, as desigualdades que a gente enfrenta no nosso país. Plínio Saraiva Melgaré, professor da FMP, advogado, mestre em Direito. Muito obrigado por participar aqui da FMP lá. Eu que agradeço esse espaço.
Dr. Jorge Terra, procurador do Estado, doutor em Direito, presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra da OAB-RS. Muito obrigado pela colaboração e por dispensar um tempo para vir aqui à FMP. Muito obrigado pelo convite e sempre é um prazer encontrar o professor Plínio, te encontrar também, Zanuso, e de estar aqui na FMP. Muito bem. A gente encerra esta edição do FMP Law. Retornaremos na semana que vem. Compartilhe esse material com seus colegas, com seus familiares, porque só dessa forma a gente consegue entender esse fenômeno e, quem sabe, mitigar todos juntos, né? Isso que é tão danoso para parte da população, uma parte significativa da população, porque a maioria das pessoas do Brasil, né, é negra. Então, um grande abraço a você e até a próxima edição.